vamos aprender a trabalhar com o display de 7 segmentos, que é esse display aqui, ó, tá vendo? Esse display aqui, nós vamos trabalhar com um dígito só, existem displays, existem vários dígitos, existem módulos com vários dígitos, tá? Existe o display maior aqui com vários dígitos. A forma de trabalho é exatamente a mesma, então a gente aprendeu a trabalhar com um dígito, a gente aprende a trabalhar com quantos dígitos for. O que a gente precisa saber é o seguinte, o modelo que nós vamos trabalhar é o 5161AS, que é um display muito comum da gente achar, tem um preço muito barato, certo? E a configuração dele é que ele tem o catodo em comum. Na verdade, cada segmento aqui é um LED, ok? E a gente precisa controlar se eu vou acender esse LED ou não. Então, eu tenho displays com o catodo em comum ou com o anodo em comum. Se o catodo for comum para todos os LEDs, a gente alimenta os pinos do meio, certo? Tanto, pode ser ou de cima ou de baixo, com o ground. Se for o anodo em comum, a gente alimenta os pinos ou de cima ou do meio de baixo com o positivo, certo? E a gente tem que colocar o resistor aqui no caso, né? Porque o nosso display trabalha com 2 volts, são LEDs, tá? E se a gente alimentar aí com 5 volts direto, a gente queima o segmento. Beleza, então vamos lá. Cada barrinha é relacionado a uma letra. A gente relaciona com uma letra para ficar fácil a gente entender. Então, nessa sequência aqui, ó, essa barrinha é o A, B, C, D, E, F, G. E esse aqui é o DP, que é o nosso ponto, dot point, que é o nosso ponto. De acordo com a configuração, nota que é a mesma coisa, tá? O que vai mudar é se a gente vai alimentar o meio com o positivo ou o negativo. Okay? E os terminais também, né? Com positivo e negativo. Se a gente alimenta o meio com negativo, os terminais é com positivo. Se a gente alimenta o meio com positivo, os terminais são negativos. Muito bem. Então vamos lá, nossa configuração é essa aqui. E nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Se eu quiser acender a barrinha A, basta a gente emitir high para esse pino aqui, certo? Se eu quiser acender a barrinha D, a gente emite high para esse pino aqui. Nota aqui que é A, B, C, D, E, F, G. Tá vendo? E o pontinho é o de cá. Então, emitir high para esse pino aqui, o D, eu vou acender esse LED aqui, que é essa barrinha aqui. Ok? Então, é assim que a gente trabalha com o display. Se eu quiser acender o número 1, eu emito high para o B e para o C, certo? Aqui, ó, B, high, C, high. Os outros todos em low. Então, vai acender essas duas barrinhas aqui, esses dois segmentos, representando o número 1. Tá? Se eu quiser representar o número 3, eu vou emitir high para o A, B, G, C e D. Os outros todos em low. Tá certo? Beleza, então é assim que a gente trabalha com o display de 7 segmentos. A gente fala 7 segmentos, mas são 8 pontinhos de configuração, porque a gente tem um ponto. Tá? 8 pinos de configuração, porque a gente tem um ponto aqui. Beleza? Vamos lá, eu já preparei aqui no Tinkercad um trabalhinho aqui pra gente, um sketch aqui pra gente entender o display. Deixa eu pegar aqui, ó, um display aqui pra gente fazer separado. Cadê? Passou, acho que eu nem vi. Vou pegar o display aqui. Cadê você? Aqui, ó, display. E vou alimentar com uma bateria. Acho que a bateria passou também. Aqui, ó. Uma bateria de 3 volts aqui, comum. Ok? E como nós vamos configurar em catodo, aqui, ó, catodo comum, certo? Isso significa que nós vamos alimentar o meio, pode ser de cima ou de baixo, com o negativo, certo? Vou conectar o nosso resistor aqui, vou colocar ele como 200 ohms. Pode ser um K? Pode, sem problema nenhum. A diferença é que o segmento vai ficar um pouco mais fraco. Então, eu vou acender aqui, ó, a barrinha A, certo? Aqui, ó, barrinha A, vou colocar em vermelho. Esse aqui é o segmento da barrinha A. Então, somente a barrinha A vai ficar acesa quando a gente rodar a simulação. Tá vendo? Barrinha A. Se eu quiser acender a barrinha B, eu vou trocar aqui, ó, para a barrinha B, e aí somente a barrinha B vai ficar acesa. E assim por diante. Se eu quiser acender 2 barrinhas, eu quero fazer o número 1, certo? Eu vou pegar nesse mesmo resistor aqui, tá? Só para ficar fácil a montagem aqui, ó. Vou conectar aqui e ele vai acender o B e o C. Vai representar o número 1, ok? Nesse caso, a cada display, cada segmento que eu alimentar, ele vai ficando mais fraco, obviamente, porque eu estou utilizando um resistor só. O ideal
é a gente utilizar um resistor para cada segmento, tá certo? Eu estou utilizando um só aqui, tá vendo? Não sei se vai dar para ver aí no monitor, na gravação da aula, mas vai ficando mais clarinho, certo? À medida que a gente aumenta o número de segmentos alimentados, ele vai ficando mais fraquinho, obviamente, porque todos estão usando o mesmo resistor, certo? E é por isso que nós vamos usar um resistor para cada segmento. Olha lá, agora dá para ver nitidamente que ficou mais fraco. Não sei no vídeo aí se vai dar para ver, tá bom? Beleza. Na nossa prática, o código, a montagem que nós temos é essa aqui, ó. Deixa eu parar a simulação. É essa aqui. Então, notem que nós temos os segmentos alimentados aqui, ok? Pelas portas digitais, e eu liguei na sequência para ficar fácil. Aqui, ó, a barrinha A, o segmento A, eu alimentei ele aqui ó, na porta 2. O segmento B, eu alimentei na porta 3. O segmento C, eu alimentei no 4. Aqui, ó, 4, certo? E assim por diante, até o G, que é o 8. Então, vamos seguir o 8 aqui. Alimenta o G, certo? E o pontinho eu alimentei aqui, coloquei até uma cor diferente aqui para ficar fácil identificar, alimentado aqui pelo 9. Como o nosso é catodo em comum, eu alimentei aqui pode ser o do meio de cima ou o meio de baixo, certo? Com o negativo aqui no nosso Arduino. Beleza, se fosse anodo em comum, eu iria alimentar aqui, né? Tem que colocar um resistor aqui, certo? Alimentar na porta de 5 volts. E todos, para acender, eu teria que configurar em Lu. Para apagar, eu configuro em High. Beleza? Essa é a diferença de um para outro. Bom, vamos à nossa programação. Então, olha só, eu já deixei a programação pronta aqui para facilitar a nossa vida. E eu utilizei, obviamente, vetores, tá, aqui, e matrizes, usando arrays aqui para controlar os segmentos. Precisa usar vetor? Precisa usar array? Não, mas fica muito mais fácil a gente utilizar arrays, sem sombra de dúvida, o código fica muito menor. Bom, vamos lá. Esse define e essa variável aqui são simplesmente para a função do nosso programinha, para contagem, não tem nada a ver com o display. Eu defini um tempo de 1 segundo e uma contagem aqui, vamos colocar, iniciar em 0, certo? A nossa contagem, são os dígitos que nós vamos mostrar no nosso display. Na sequência, eu coloquei um array aqui relacionado aos pinos, as portas que nós estamos utilizando no Arduino, da porta 2 à porta 9. Certo? Para ficar fácil a gente configurar, da porta 2, que é a primeira, até a porta 9, que é a última. Ok? Lembrando que o índice inicial sempre é 0, então aqui é índice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E depois uma matriz, que eu chamei de dígitos, para controlar os dígitos, os segmentos que eu quero acender para cada dígito. Para ficar fácil, eu também utilizei a sequência, certo? O primeiro dígito aqui é o 0, depois o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E eu tenho 10 linhas por 8 colunas. 10 linhas por quê? São 10 números, do 0 ao 9. Certo? Aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E cada linha tem 8 colunas, relacionadas às barrinhas, aos segmentos que eu quero acender. 7 segmentos, mais o ponto, por isso tamanho 8. Então, para o 0, o que eu faço? Eu vou configurar aqui, ó, como está na mesma sequência aqui, é relacionado também na mesma sequência das letras. A, B, C, D, E, F, G. Então, A, B, C, D, E, F, G e ponto. Então, para acender o 0, para colocar o 0 no nosso display, todos esses aqui são high, o G é Lu e o ponto é Lu. É o que eu fiz aqui, ó. High, 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 Lu e Lu. Então, A, B, C, D, E, F, G e ponto. Para acender o 1, veja bem, aqui no nosso display, eu tenho que iluminar, acender esses dois segmentos. Os outros, tudo 0, certo? Então, segmento B e C. Veja bem, A em Lu, B e C em high, os outros em Lu. Certo? Então, acendi só esses dois relacionados ao dígito 1. O dígito 2, eu tenho que acender ó, esse, A, B, G, D e E. Tá vendo? Então, A, B em high, C em Lu,
D e E em high, F em low, G em high, ponto em low. Ok? Então, configurei aqui de acordo com os nossos dígitos, aqui nessa matriz dígitos. No setup, eu fiz um for para percorrer todas as portas aqui e configurá-las em output, certo? Pode fazer manual? Pode. Pin mode, porta 2, output. Pin mode, porta 3, output. Pin mode, porta 4, output. Mas com o for fica muito mais simples. No loop, nota aqui que nós temos uma função que eu chamei de dígito. Nós criamos a função dígito para controlar qual dígito vai ser mostrado, certo? Então é um for que vai percorrer a nossa matriz e vai acender ou apagar os displays ali, os segmentos conforme o número do display. Muito bem. Então eu acendo aqui qual display, né, de acordo com a nossa variável cont, que é iniciada em 0, então o primeiro dígito vai ser o 0. Enquanto eu quero fazer uma contagem progressiva, então aqui eu tenho que mudar, ó, porque eu tinha feito uma contagem regressiva. Ok? Então aqui é o meu controle da contagem. Então eu dou um tempo, acendo o número, né, de acordo com o valor passado, nós vamos entender a função dígito, dou um tempo, no meu caso aqui um tempo de 1 segundo, incremento o valor de cont e verifico, cont é maior que 9? Se for, eu volto a contagem para o 0. Se não, eu simplesmente volto aqui no meu loop, mostro o próximo dígito novamente, certo? Dou o tempo, incremento o cont, verifica maior que 9? Se for, volto para 0, se não, ele simplesmente volta no loop e mostra o próximo dígito. A nossa função cont, por sua vez, é um for que vai simplesmente percorrer a nossa matriz de dígitos. De acordo com a linha sempre é fixa, olha aqui, ó. Tá vendo? Dígitos, a linha não vai variar no nosso for. A linha vai ser a linha indicada aqui em cima. Então, eu passei, por exemplo, eu quero mostrar o dígito 0. Então, eu chamo dígito com valor 0. Qual que é o valor passado aqui para a matriz dígitos de referência? Para a linha 0. Então, sempre linha 0, simplesmente variando no i. Então, ele vai fixar na linha 0 e vai ler as colunas. O i valendo 0, valendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E assim ele acende com high, né? Ou apaga com low o segmento determinado. Se eu passar valor 3 aqui para o cont, ele vai fixar a linha 3, certo? 0, 1, 2, 3. Então vai fixar aqui e vai lendo as colunas, aqui o i faz a variação, para ele acender ou apagar as suas barrinhas. Então, olha que programação simples. Tem como fazer isso aqui sem matrizes também? Tem, gente. Claro que tem. Mas fica muito maior o código. Veja bem, seria if, se D for igual a 0, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um digital write, veja bem, write primeiro aqui, ó, o display relacionado ao pino 2, que é o A, eu tenho que colocar em high. Ou pode ser 1, ainda para facilitar, certo? O 3, eu também tenho que colocar em high. E assim por diante. Isso aqui só para o dígito 0, hein? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 3, 4, porta 4, 5, 6, opa, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? 9 é o ponto, né? Então, as portas G, que é a 8, seria 0, e ponto também 0. Isso só para o 0. Então, teria que começar aqui, ó. Caso contrário, se dígito for igual a 1, aí eu configuro aqui de acordo com 1. Então, notem que o código vai ficar muito maior se a gente utilizar o nosso programa sem os arrays, sem o for para percorrer o array. Tá certo? Então, de acordo com o nosso código, o nosso programinha vai funcionar assim, ó, tá vendo? Uma contagem do 0 ao 9, certo? Aqui no nosso display, chegar no 9, ele volta o cont para 0 e começa a contagem do 0 novamente. Beleza? Então, podem mostrar, outro detalhe, podem mostrar letras? Claro que pode, né? A gente pode configurar os segmentos aqui para mostrar letras A, B, C, D e assim por diante, ok? Só que vocês têm que fazer um array maior aqui, né? Para as letras também. Fica até de desafio aí para vocês, para poder mostrar as letras também. No caso desse display, o D
fica mal representado, né? O D vai ficar igual ao O, porque tem displays que tem aqueles segmentos aqui, ó, diagonais, certo? Então fica mais fácil a gente mostrar o D. Tem displays que tem mais segmentos, certo? Esse nosso caso aqui é um display simples, certo? Então, caracteres como o D vai ficar igual ao O, o I é igual a 1, né? A não ser que eu coloque ele do lado de cá, e por aí vai. O G é igual ao 6, tá vendo? Então, mas dá para fazer, sem problema nenhum. O A fica bem representado, o B fica igual ao 8, né? O C fica bem representado, certo? O D fica mal representado, mas enfim, aí é o detalhe do nosso display, do display que nós estamos trabalhando. Beleza, pessoal? Então vamos para a prática. Muito bem, pessoal. Então, olha só a nossa montagem aqui. Olha que confusão que fica, né? De um monte de resistor, a pinagem aqui. Mas vamos lá, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem as conexões aqui nas portas. Tá vendo? Então nós estamos utilizando aqui, ó, do Arduino. Peraí que não sei se focou direito. Bom, nós estamos utilizando do Arduino aqui, ó, as portas 2 até a porta 8. Eu não estou utilizando o 9 aqui, certo? Tá vendo? O pininho 9 aqui está desconectado, porque eu não estou utilizando o pontinho, tá? Não estou utilizando o pontinho do display. E a nossa configuração do display com a montagem aqui, ó, dos pinos, dos segmentos A, B, certo? Esse resistorzinho aqui no A, no B, C, D, E, F, G, certo? O do pontinho aqui, ó,